A mudança de vida para o ser humano, ela não acontece fazendo campanha de vitória, campanha de prosperidade. A mudança de vida que o ser humano precisa não é ele indo para uma igreja fazendo pacto-voto. A mudança de vida que o homem precisa só quando ele ouvir a verdade do Evangelho, quando ele crer na palavra de Deus, aí encontra a mudança. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Essa é a mudança de vida que toda a humanidade precisa. Que Jesus vai dizer lá em João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra, não há mudança de vida se não ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra. Olha o que Jesus vai dizer em João 5, 24. Olha como acontece a mudança de vida para o homem que está na maldição ser transportado para a bênção. Para o homem que está na morte eterna ser transportado para a vida eterna. Olha como acontece a mudança de vida. Não adianta, meu amigo, você ir para a campanha, culto, pacto, voto, campanha de prosperidade, campanha de vitória. Não. A tua vida não vai ser mudada dentro da igreja. Jesus nunca ensinou ninguém a isso. Quem ensina essa mentira do inferno, quem prega isso, quem leva o povo a viver isso, são os ministros de Satanás, que diz que são homens de Deus, que estão dentro das igrejas, onde o povo está preso. Jesus nunca ensinou isso. Olha qual é a mudança de vida, por onde é que você pode ter. Foi Jesus quem disse isso. Eu apenas prego o que Jesus ordenou, ensinou e pregou. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu prego a mensagem de Cristo. Não sou discípulo de igreja nenhuma. Não sou propriedade de nenhuma instituição religiosa. Não estou sob o domínio e autoridade de nenhum líder religioso. Eu estou sobre o domínio, submissão, autoridade, o governo de Cristo. E eu prego o que Cristo ensinou. Olha o que Cristo ensinou para o homem ser mudado. Encontrar mudança na vida dele. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra, mudança de vida é pelo ouvir a palavra. E crê naquele que me enviou, tem que crer na palavra. Jesus vai dizer agora, tem a vida eterna. Mudança de vida. Você não tem a vida eterna. Mas quando você ouve a palavra de Jesus e crê, você tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Isso quer dizer que você está indo à condenação. Mas se você ouvir a palavra e crer, você sai da condenação. Aí Jesus vai dizer, e passou da morte para a vida. O homem, a condição atual dele é morto, separado de Deus. Morte fala de separação. O homem, a condição real dele, sem Jesus, é morto. Ele está morto, separado de Deus. Se ele morrer assim, ele vai sofrer o dano da segunda morte, que é a eternidade sem Deus. Mas Jesus vai dizer, se ele crer e ouvir a palavra do Senhor e crer, ele sai da morte para a vida. Ele agora passa a uma situação, ele é transportado para uma situação diferente. Ele sai da morte e vai para a vida. A vida fala de comunhão. A partir do momento que ele crê na palavra de Jesus e crê em Jesus, ele agora vai ter a vida com Deus, que é comunhão. Vida quer dizer comunhão. Essa é a mudança. Essa é a mudança de vida que o homem precisa. E ele só tem essa mudança se ele ouvir a palavra. Se ele crer na palavra. Aí ele vai sair dessa miséria, dessa maldição que ele está. O homem já está condenado. O homem está separado de Deus. É como disse Paulo, escrevendo aos Efésios. Capítulo 2 de Efésios. Do versículo 11 em diante. Paulo vai dizer que o homem sem Cristo está separado de Deus, no mundo sem Deus, sem salvação, não faz parte do povo da promessa de Deus. Sem Cristo. Agora, quando ele crê em Cristo, aí dentro da realidade espiritual de Deus, há uma mudança. Essa mudança que todo ser humano precisa. A mudança que vai tirar ele de uma situação que ele está. Tenebrosa, medonha, horrível e terrível. No lado espiritual, na realidade de Deus. Quando ele crê em Jesus, ele é mudado dessa situação. E isso só pode acontecer quando você crê em Jesus Cristo. Acontece algo maravilhoso na vida do ser humano.
a partir do momento que o ser humano crê em Jesus. Não é quando ele adere a uma religião. Não é quando o ser humano passa a viver uma vida religiosa. Não é quando o ser humano passa a ser membro de uma igreja. Não é quando o ser humano ele vive o ritual e a formalidade de religiosidade dentro de igreja. Não é quando o ser humano é batizado, guarda sábado, dá dízimo. Não é quando o ser humano está dentro de um movimento religioso tomando ceia. A mudança de vida na situação do homem só acontece quando ele crê em Jesus Cristo. Ele passa agora a ter a vida eterna. Ele sai da condenação e vem para a salvação. Ele sai da situação afastada de Deus e agora está na comunhão com Deus. Ele agora torna-se filho de Deus, herdeiro da promessa, estando na esperança da vida eterna. Tudo isso só acontece por Cristo, em Cristo, quando você crer nele, verdadeiramente com entendimento. Não é essa fé, essa crença que é expressa da boca para fora sem um entendimento no coração. Confessa da boca para fora, isso não serve de nada. A fé em Jesus tem que ser com entendimento naquilo que ele fez. E você ter a certeza e a convicção que o que ele operou é suficiente para lhe levar a Deus. Não adianta dizer que crê em Jesus e achar que tem que estar numa igreja para ser de Deus. Não adianta dizer que crê em Jesus e achar que tem que ser batizado para ser inserido no reino de Deus, para fazer parte como membro da igreja de Cristo. Não adianta dizer que crê em Jesus e guardar sábado, achando que tem que guardar o sábado para ser salvo. Não adianta dizer que crê em Jesus e entender que tem que buscar a Deus e adorar a Deus dentro de um ambiente religioso. Você ainda não foi liberto. Sua mente está nas trevas ainda. Até agora você não conheceu a verdade e não está na verdade. Dizer que é de Jesus, até o diabo diz. O mundo dentro da religião vive isso. Agora, está em Cristo, ser de Deus, é quando você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, com entendimento na obra de Deus, que é Cristo na cruz do Calvário por nós, para nós. Quando você crê nesse ato de amor de Deus, com entendimento, dentro daquilo que o Evangelho revela, dentro daquilo que o Espírito Santo te dá a certeza, quando você crê nisso, meu irmão, aí há uma mudança na tua vida. Você vai ser selado pelo Espírito Santo, que vai te tornar propriedade de Deus, que vai te tornar filho de Deus. Esse Espírito Santo, que é a garantia de que você vai receber a redenção, é o selo de Deus para a esperança da vida eterna com Deus. Esse Espírito Santo é quem nos faz ser de Deus. Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser de Deus não é estar dentro dessa ou daquela igreja. Não é ser dessa ou daquela religião. Ser de Deus é guardar a palavra. É estar selado pelo Espírito Santo. Ninguém é selado pelo Espírito Santo se não crê na palavra. Se não estiver na palavra que é Jesus. Vocês estão aprendendo isso? Isso é muito importante, irmão. Agora, para finalizar, eu te pergunto. Quanto tempo faz que tu recebesse uma instrução dessa? Eu te pergunto, o teu pastor, o teu líder, o teu guia, o teu mestre, o teu guru, o teu sacerdote, o teu padre, o teu papa, o teu bispo dentro da tua igreja ou religião, quando foi que ele te deu uma instrução dessa? Tá vendo como você precisa da instrução de Deus, irmão? Tá vendo como você precisa ser prudente para ir para lugares, buscar o conhecimento da palavra de Deus, aonde tem homens ensinando a palavra verdadeiramente? Tá vendo como você tem a necessidade? Seja prudente, irmão. Não se deixe levar por ninguém que diz que é homem de Deus. Observe o que ele está pregando. Se alguém vem ter convosco e não traz o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo, a instrução de Cristo, para você, não fique aí nessa direção de ensinamento desse homem. Você vai se perder. Você está seguindo no anátema. Você está em condenação. Você tem que buscar ser prudente. Pedir a Deus em oração. Deus, me ajuda a estar no lugar aprendendo com homens
que tenha compromisso com a tua palavra para ensinar o teu evangelho. Não procure, não se impressione a estar num lugar porque é uma igreja bonita, porque o pastor, ele é muito famoso. Não, meu irmão, não é isso que você tem que preocupar. Não é esse mérito que você tem que analisar. É a palavra, é a doutrina. A igreja pode ser bonita. Pode ter milhões de pessoas nessa igreja. Esse pastor, esse padre, esse papa pode ser muito famoso. Mas o que é que ele está ensinando? Não é a palavra de Deus. Não é a doutrina de Cristo. Saia daí enquanto é tempo, se não quiser ir para o inferno. Alguém disse a mim assim: irmão Wellington, o senhor julga muito as igrejas e os pastores, que não são de Deus. Só o senhor que diz que é certo. Só o senhor que diz que é a verdade. Eu não digo isso. E eu não julgo nem pastor nem igreja. Eu julgo, condeno, reprovo. E faço isso com muita autoridade, com muita ousadia e determinação e consciência, porque eu uso a palavra de Deus. Eu não julgo pelo meu critério. Eu não julgo pela minha religiosidade, pela minha linha doutrinária, pelo que o meu pastor ensina, pelo que a minha igreja ensina, até porque eu não tenho igreja nem pastor de homem. Eu sou membro da igreja de Cristo, o qual também é o meu pastor. Eu não sou membro nem propriedade de igreja nenhuma e nem de homem nenhum líder religioso. E quando eu julgo pela palavra. O que esses homens estão ensinando dentro dessas muitas igrejas é anátema, é ensinamento maldito, doutrina de demônios. Se você quer seguir, problema seu, irmão. É um direito seu, eu respeito. Mas você está indo à maldição. Se tu quer estar na bênção, quer estar cuidando da tua vida, andando no caminho da salvação, faça aquilo que Paulo disse. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Paulo vai dizer isso a Timóteo, na sua primeira carta 4,16. Você está mais preocupado, cuidando mais da tua devoção de vida religiosa, submisso, obediente ao homem, do que estar cuidando da tua vida na doutrina de Cristo. Colocar a tua vida naquilo que Cristo orientou. Aprender de Cristo. Ser submisso a Cristo. Estar firmado em Cristo. E estar em Cristo e a palavra de Cristo em você. Você não está preocupado com isso. Você está mais preocupado em guardar a tua observação, a ordenança da vida, de prática, de tarefa, de formalidade de igreja. Que o teu líder manda tu fazer como se fosse para Deus. Você dessa dependência, dentro dessa vida robótica, escravizada, engessada, dentro dessa formalidade que a igreja te coloca. Vai aprender de Cristo para ser liberto, conhecendo a verdade. Amém, meus irmãos? Então eu estou aqui para agradar a Deus, não é a homem. Pode ser evangélica, a igreja, católica, testemunho de Jeová, mormon, pode ser padre, bispo, pastor, ancião, arcanjo, querubim, serafim, apóstolo, pode ser quem for. Se não tiver conduzindo o povo no ensino da palavra, eu vou combater o bom combate, vou reprovar, vou denunciar, vou protestar, porque foi para isso que Jesus me levantou na terra. Me deu o ministério, me vocacionou para ser luz, aborrecer as trevas. Não importa de onde venha, mas eu tenho que levar a verdade. Aborreça-se pastor, padre, papa, aborreça-se católico, evangélico, espírita, budista, aborreça-se quem aborrecer. Meu propósito é agradar a Deus, cumprindo o ministério que Ele me deu, pregando a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar quem crê. Também quem não crê, permanece condenado. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.